Bem, gente, vamos passar então agora para o minuto de sabedoria com a nossa querida irmãzinha Leonides, que ela tem algo também, como sempre, nosso minuto de sabedoria é sempre interessante, né? Então, o minuto é seu, amiga. Obrigada, gente. Boa noite a todos, tá? Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre violino, quando que ele foi inventado, quem foi o inventor, né? Ele tem uma história muito bonita, porque o violino ele já vem desde a da época dos medieval, então ele foi evoluindo, 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 até chegar ao nosso violino, né? É muito bonita a história dele. Então, ele foi inventado no século é, 16 até o século 17. E a partir de 1555, o violino foi criado por no século 16, ele foi derivado de é, da viola, da rebeca e da lira de braço. A partir daí, eles inventaram o violino que nós conhecemos. Eles foi, na verdade, criando, moldando cada vez mais até chegar ao que é hoje em dia o violino. E envolvendo o violino também foi inventado, né? Que foi o inventor, ele é violonista, né? E ele fabricou, a partir daí ele começou a fabricar também o violino. O Gasparo de Bertolotti, que é o Gasparo Salom, que é o mais conhecido como Gasparo Salom. Na época que o violino foi tornado é, famoso, foram três famílias que ficaram assim, que construíram, né, produziram o violino e ficou bastante tempo fabricando essas três famílias que foram responsáveis para fazer o violino. E o Gasparetto, na verdade, junto junto com Amati e o Guardaneri. E a família e o Stradivari, que é uma das famílias que, na verdade, até hoje, eles têm violino no nome deles, que é o violino mais, o melhor que tem hoje em dia, ainda continua sendo um dos melhores, né? Que é o mais comprado devido que tem um som muito bom, para uma qualidade de som muito bom. E esses inventores todos, ele foi inventado, na verdade, na Itália. Eles são todos italianos, tá? E os melhores, né? O violino é considerado um dos instrumentos mais é, menor instrumentos que tem hoje, menor instrumento de corda, tá? Mas em comparação, por ele ser pequenininho, ele também ele tem uma potência máxima muito boa de sopro. Ele é um instrumento muito forte e é considerado um dos melhores instrumentos que o mundo tem. Tanto é que é, ele tem, é um instrumento da família corda, que aproxima o sopro feminino, ele chega mais próximo do sopro feminino e ocupa o segundo lugar na posição de da hierarquia orquéstica, né? Ficando somente atrás do maestro. Por ele ser um instrumento tão pequenininho, ele é um dos melhores que tem. E ele fica atrás do maestro. O maestro é o primeiro e ele é o segundo, de tão bom que ele é. A família, por exemplo, a família Bertolini, ele começou a fabricar em 1550 até 1577.
o violino. Depois veio a família André Amati, que foi até de 1626 até 1900 ou 1698. E a família, o Antônio Stradivari, na cidade de Cremona, na Itália, ele ficou a partir de 1647 a, a 1737, é, que ele ficou, que foi a fabricação dele. Mesmo até hoje, ele o violino no nome dele é um dos melhores violinos até hoje, que é considerado muito bom. E Se é um você, se dos você quiser, instrumentos. Leonida, depois eu Oi? tenho um pequeno vídeo que É, mostra o nome dessas pessoas. Se você, eu tenho aí um vídeo curtinho, de 2 minutinhos. ok. E é um violino que é muito difícil de aprender. Ele demora na faixa de 2 a 3 anos para você aprender ele, de tão difícil que é. Mas depois que a pessoa aprende a tocar, nossa, é maravilhoso. Realmente, E o violino como diz, é o chantilly. é o chantilly da música. É o chantilly. Que ele, na verdade, ele que dá aquela harmonia, né? Que ele A começa melodia. a melodia, né? Para uma orquestra, né? E junto com o maestro, eles dois juntos, ele dá essa melodia maravilhosa, né? Para todos. Ele é uma... Eu fiquei muito encantada, assim, porque é o processo e tem as imagens que você vai vendo a evolução da, da lira, depois da lira veio ele, né? De como foi criando o violino. E é um estudo maravilhoso, foi isso. Para mim foi muito gratificante aprender um pouquinho dessa parte do instrumento musical nosso, né? Que é tão importante e a gente não sabia que era tão importante mesmo, né? E é isso, ele é muito curtinho, ele não tem muita coisa para falar, né? E eu deixo essa aula em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Amém, Eu vou obrigada. mostrar, então, o vídeo rapidinho, tá, Tá Leonida? bom, Você quer? tá bom. A história do violino é intrinsecamente interligada ao desenvolvimento da música clássica ocidental. Sua origem remonta ao início do século XVI, na região norte da Itália, embora instrumentos de cordas semelhantes já existissem desde tempos mais remotos, como a rebada árabe e a viela medieval. A evolução do violino durante o Renascimento e o início do período barroco consolidou suas características essenciais, como as 4 cordas, a forma do corpo e o uso do arco. Os luthiers italianos foram fundamentais no aprimoramento do violino, destacando-se nomes como Andrea Amati e Antonio Stradivari, cujos instrumentos são reverenciados até hoje pela qualidade sonora excepcional. Os violinos de Cremona, cidade italiana que se tornou o epicentro da fabricação de instrumentos de cordas, tornaram-se padrão de excelência e desejados por virtuosos de todo o mundo. Nas mãos de compositores como Antonio Vivaldi e Johann Sebastian Bach, o violino ganhou protagonismo em concertos e sonatas, explorando sua capacidade de expressar uma ampla gama de emoções e habilidades. O concerto das 4 estações de Vivaldi, composto no início do século XVIII, exemplifica a virtuosidade e a expressividade que o violino pode alcançar. Durante o período romântico, o violino continuou a ser celebrado, com mestres violinistas como Niccolo Paganini levando a arte de tocar um instrumento a níveis quase sobrenaturais. As composições de Paganini, muitas vezes consideradas impossíveis de tocar, desafiaram violinistas e ampliaram os limites do que era considerado tecnicamente viável. No século XX, o violino manteve sua influência no cenário da música erudita, ao mesmo tempo em que encontrou um novo lugar em diversos gêneros populares, como o jazz, onde artistas como Stephanie Grappelli mudaram na forma de tocar e interpretar. Hoje, o violino é um dos instrumentos mais versáteis e globalmente reconhecidos, presente em orquestras, grupos de câmara, bandas de folk e nas mais diversas fusões musicais. Assim, ao longo dos séculos, o violino transcendeu suas origens humildes para se tornar um símbolo duradouro de inovação musical, capacidade emocional e excelência técnica na música. Historicamente, ele tem sido uma ponte entre a tradição clássica e as novas fronteiras sonoras, sempre mantendo seu status como um dos mais desafiadores e recompensadores instrumentos para se dominar. Aí esse vídeo realmente já falou desses grandes artistas que deixaram a história dessas famílias que você É, contou para nós. E realmente o violino, você nos deu uma explicação muito boa sobre o violino, Eunice. Porque a com cer- música é a essência de tudo. A música eleva, a música
te transporta. Então, Sim, ele tem o minha violino foi utilidade, um instrumento que veio dos céus. é esse mesmo, né? Porque ele veio, na verdade, desde a época da medieval, né? Que tocavam, que era o instrumento que eles tinham, né? Para poder cantar, as pessoas cantarem e tocarem as músicas, né? Para isso, ele tem também a parte que você pode, além de ter as 3 cordas, você também pode usar a parte da madeira para você fazer batuque, né? Como se batucando e tocando, sabe? Incrível, né? É incrível, né? É Incrível. aquela coisinha tão pequenininha, mas serve para muita coisa. Não é, não é pequeno, é muito. Sim, O violino, se você vai para a Europa, nossa, todas as orquestras, o instrumento principal é o violino. É ele é que um dá toda aquela beleza na música, principalmente na sim, Europa. Não tanto aqui sim, nas Américas, mas na Europa, realmente, o violino é algo incrível. Nas orquestras, em todos os sim, lugares, você escuta o violino, e é muito bonito. É uma sim, coisa que realmente é algo que se aprecia muito. é. Obrigada, tá, amiga? Obrigada Muito por obrigada a você compartilhar por essa esse minuto de oportunidade. sabedoria. Vocês gostaram muito de sabedoria? Gostaram,